Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Vivendo o Reino. Estamos juntos para conversarmos mais um episódio, o episódio de número 8. O tema é Ministrando como Jesus. E hoje está conosco aí Leandro Menezes e Marcelo Nascimento. Hoje aí o Anderson não pôde estar junto, mas depois da mensagem, né, musical de semana passada, a agenda dele ficou muito cheia. Contratação, novo tempo. É verdade, cara. Aí ele Administrar tá a vida de cantando cantor aí e pastor não tem, é difícil. É difícil, né? Então não deu para ele estar com a gente hoje. Mas seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Ative as notificações para você ficar sabendo quando a gente envia material novo aqui também, tá certo? A gente tem aí algumas playlists para você também estar participando e compartilhando com outras pessoas também. Então, a gente segue no tema central desse trimestre, que é Fazendo Amigos para Deus, a alegria de participar de sua missão. Então, o tema eu já mencionei, né? O título do episódio dessa semana, então, é Ministrando como Jesus. Quando a gente pensa em ministrar, né, dentre outros significados, também é ensinar e também é um sinônimo de servir. Tem várias outras coisas também, mas eu apenas tirei esses dois pontos, né? Então, tem a ver também com ensinar, então, ensinando como Jesus e também servindo como Jesus. Se a gente pudesse aí, de uma certa forma, resumir um pouquinho, né? Uma parte do ministério de Cristo aqui, pelo menos quando ele passou nessa terra, né? Então, nesse episódio, a gente vai conversar como Jesus ministrava as pessoas, como ele ensinava as pessoas e como ele ensinava as pessoas. E Jesus sempre estava se relacionando com as pessoas, ele veio para isso aqui nesse mundo, se relacionar com as pessoas, para salvar as pessoas, né? E claro, durante o tempo em que ele viveu aqui nessa terra. E a pergunta que fica para a gente começar a conversar aí, qual é a atitude de Jesus, então, em relação a essas pessoas que ele se relacionava, que ele se envolvia? Como que era a atitude dele? Né? De que forma? Será que ele ia lá para a sinagoga e ficava, né? Não, eu sou aqui, eu sou Deus mesmo, né? Então não vou me misturar muito, né? Como que ele lidava com essas situações aí, Leandro, Marcelo, não sei quem que vai começar aí agora. Eu perdi a aposta que você falou Leandro primeiro, então é o Leandro. Você que é apresentador. Não, então vamos lá, né? O que eu achei, digamos assim, interessante, a gente sempre fala isso, né? Parece um chavão já essa palavrinha que eu achei interessante. Que eu achei interessante aqui na lição foi essa comparação de Jesus com os escribas, fariseus, saduceus daquela época, né? Que evitavam as pessoas. Nós vemos até naquela visão que Pedro teve, que a visão veio justamente para quebrar aquele preconceito que não deveria se misturar ali com os que eram, entre aspas, né, os ímpios, os que eram impuros. Né? E a visão veio para dizer, não, Pedro, vai lá na casa deles, se mistura. Porque era o que Jesus fazia. E é o que nós vemos, né? Jesus se misturando com o povão. Né? Dizendo assim, nesse termo mais simples, né? Na época ali, o povão, que eram os cobradores de impostos, os cobradores de impostos, as prostitutas, e ele estava ali sempre com uma forma intencional, né, de cuidar deles. E daí é que vem trazendo, né, que Jesus sempre procurava o bem nos outros. E eu fico pensando em nós. Como que nós estamos agindo dessa forma? Será que estamos cuidando das pessoas, querendo se misturar? Ou quando chega alguém na nossa igreja que às vezes não está com aquele terno bem limpinho, passadinho, né? Ou todo arrumadinho, chega um pouquinho mais, não assim tão arrumadinho de roupa, a gente já fica olhando, né? Quem é esse, de onde que veio, em vez de ir lá e atendê-lo, perguntar o que está precisando, o que quer. E tem até algumas ilustrações já que alguns pastores fizeram, né? Que a primeira vez que foram transferidos para o distrito chegaram na igreja vestido de mendigo e foram mal recebidos, né? Então é isso que eu penso, aplicando para mim como que nós estamos cuidando das pessoas. Nós estamos vendo o bem nos outros ou só julgamos, olhamos, fizemos os comentários pela aparência? E daí é que vem falando sobre ser sal, ser luz. O sal, nós sabemos que na época ele era usado também como moeda de troca.
Então, além de dar o sabor na comida, ele tem tinha um valor muito alto. Então, além de nós darmos um sabor nesse mundo, né, cheio de pecado, é também o valor que nós temos para Cristo. A luz, né, iluminar esse mundo no meio das trevas, né, fazer a diferença, que Cristo mesmo se denominou a luz, e ele veio para trazer luz a esse mundo. E tem um outro termo também que eu estava pensando, que nem estava aqui na lição, né, mas é quando é dito que nós somos um sacerdócio real. Né, a figura do sacerdote no tempo do Antigo Testamento, ele deveria cuidar das pessoas. Ele é o representante de Cristo, né, o representante de Deus na Terra. Ele era uma figura de Cristo. E ele deveria representar o povo perante Deus, ali na Arca do Concerto, Shekinah, né, o sumo sacerdote, ia sendo um representante, sacerdócio real. Aí pensando assim, a responsabilidade que nós temos também de ser o sacerdote, né, ser um sacerdócio real, o sacerdote nesse mundo. Claro que hoje a gente não usa mais esse termo, né? Mas até essa semana estava no culto de quarta-feira conversando aqui com o distrito, falando que hoje é como se todos nós da igreja fôssemos pastores. Não somente uma figura, que é o pastor ali credenciado, né, o que é o denominado líder da igreja. Não somente ele pastor, mas todos nós somos pastores. E o que o pastor faz? Tipo, o que as pessoas esperam de um pastor que está na liderança da igreja? Que ele comunique a palavra. Então, nós devemos também, como membros, comunicar a palavra como pastores. O que um pastor, que espera que o pastor faça? Que visita as pessoas. Então, nós, como membros, esse sacerdócio real, membro do corpo de Cristo, nós temos que dar atenção às pessoas, atender também, tratar bem as pessoas. Então, assim, tudo que a gente tem nessa pré-formatação do que a gente espera de um pastor, na verdade, é o que todos nós, como membros, devemos ser. Né, que é o tratar bem as pessoas, é ser aquilo que Cristo foi, né, se relacionar, estar no meio, cuidando delas. Né. Então, eu achei muito interessante, digamos, essa meditação, não, essa lição aqui, nos faz meditar em muitas coisas. Né. É muito amplo, assim, e realmente como que nós estamos nos comportando hoje, se estamos refletindo realmente o caráter de Cristo, né, dentro do que é o nosso lema aí do canal, né, do Vivendo o Reino, amando as pessoas e amando a Deus. Eu queria completar o que o Leandro tem falado aí, e a pergunta do Diógenes. A atitude de Jesus em relação às pessoas, ela é baseada, pelo menos a lição aqui, num texto que é clássico de Ellen White, que é fantástico, que é o texto lá da Ciência do Bom Viver, onde fala dos métodos de Cristo, né? Então, ele tem passos. O que me chama a atenção aqui é que Ellen White ela enfatiza assim, de forma veemente, dizendo assim, unicamente os métodos de Cristo são os melhores. Unicamente. Não existe um segundo, um terceiro, um quarto. É o único. Então, às vezes a gente tem frustrações na igreja, na obra de ganhar pessoas para Deus, para expandir o reino de Deus, porque a gente foge desse plano aqui, né? Às vezes a gente quer enfiar a Bíblia goela abaixo numa pessoa, quer fazer o vem e segue-me primeiro, e esquece de se misturar com as pessoas. Jesus não saía dando estudo bíblico ou convidando para segui-lo sem ele ter previamente um contato, sem ele ter se misturado com as pessoas, atendido às necessidades delas, ganhado a confiança delas, para daí ele dizer com certeza, vem e me segue. Então eu acho que muitas vezes a gente, como igreja, né, para os irmãos que vão assistir aí, às vezes nossos métodos, nosso êxito missionário não acontece, a gente não vê na igreja, porque a gente vai para o nosso método ao invés do método de Cristo. E aí, então, entrando nessa questão de método de Cristo, a atitude de Jesus em relação às pessoas é ele se misturar. Ele gostava de povo, gostava de gente, se misturar no meio das pessoas. Quer sejam ímpios, quer sejam santos, quer sejam religiosos, quer sejam não religiosos, pagãos, enfim, ele se misturava com as pessoas. O que às vezes eu tenho visto assim é que aquela ideia de remanescente, povo remanescente, né, que a gente sempre diz que somos remanescente dos últimos dias e tal, né, o que é a ideia de um remanescente? É aquele pouco que resta que fica fiel a Deus. Só que às vezes essa ideia de remanescente nos dá uma ideia de isolacionismo, né? Eu sou remanescente, eu sou o povinho santo, então eu vou ficar aqui no meu cantinho porque eu sou remanescente. Como se, como remanescente, não tem um papel de pregar para o mundo inteiro e trazer multidões para Cristo, aos pés de Cristo. Então, às vezes, essa ideia meio corrompida de
de remanescente é a ideia de me isolar ao invés de eu me misturar. E não é essa a ideia, né? E o que me chama a atenção também na lição de domingo aqui, no tema de domingo, é a comparação da atitude de Jesus em relação às pessoas como sal e luz, e que Jesus, claro, ele expande isso para os seus discípulos. Vocês são o sal, vocês são a luz. Está lá no discurso de Jesus, no Sermão do Monte, né? Mas assim, ó, entrando, não sei se vocês me permitem, não sei se vocês vão falar sobre sal e luz. Posso falar desse assunto aqui rapidinho? Marcelão, diga lá, Leandro. Deixa eu só fazer um comentário dentro do teu comentário, Tá. que é do isolacionismo. Eu não sei se alguma vez entraram em contato com vocês, mas esses tempos eu recebi o contato de uma irmã lá de São Paulo que estava ligando para mim porque sabia que aqui pela região de Santa Catarina tinha lugares que estavam com preços baixos de terrenos, assim, e eu digo terrenos fora da cidade, chácaras, né, hectares. E eu digo, olha, não estou sabendo, minha irmã. Ela me falou que tinha um projeto de começar a construir vilas, né, quem sabe mini cidades só de adventistas, já se preparando para sair da igreja, das cidades grandes, né, para o tempo do fim, e já criando esses ambientes. Aí eu conversei com essa irmã e disse, pois é, irmã, a ideia é interessante, mas será que já é o tempo de fazer isso? Será que ainda é necessário nós ficarmos onde nós estamos para pregar o evangelho? E daí ela até falou de um texto de Ellen White, e disse, pois é, mas eu acho que isso daí é um contexto mais para o tempo do fim, que nós temos que sair das cidades. Eu digo, e se nós estivermos num tempo de perseguição, que é o que eu estava usando o contexto, de sair da cidade e ir para uma vila adventista, eu disse, acha que eles não irão lá para a vila adventista para fazer a perseguição? Então, às vezes, que essa ideia, né, do isolacionismo, que temos que nos isolar, temos que ser separados, não ser separados de não continuar pregando o evangelho. Temos que estar lá no meio do povo, mas, claro, não agir como eles, mas como Jesus estava lá, não, digamos assim, ele não feria os seus princípios, né, o que ele estava pregando, mas estava se relacionando, influenciando. Exemplo, que nem Zaqueu. Ele viu Zaqueu na árvore, sabia que era um cobrador de impostos, que roubava. Ele não, lá debaixo da árvore, não ficou olhando para Zaqueu e falando, ó, Zaqueu, você tem que devolver o dinheiro, tanto isso, né? Qual foi a primeira coisa que ele disse? Zaqueu, desce da árvore porque eu quero ir para tua casa hoje. E ele foi para a casa de Zaqueu, né? A história é curta, mas depois só diz que Zaqueu quis dar todos os dinheiros. Mas quanto tempo ele ficou lá com Zaqueu? Quanto tempo ele ficou dando atenção para o Zaqueu, conversando com ele, ouvindo, quem sabe, as dores, as dúvidas que o Zaqueu tinha, até que ele teve a oportunidade, comunicou a verdade, né? E aquilo impactou no coração de Zaqueu, porque viu que Jesus era uma pessoa muito amorosa, passou a confiança ali, de tudo também que Zaqueu já vinha ouvindo de Jesus, e Zaqueu tomou a decisão dele. Vai lá, Marcelo, sal e luz. Não, olha só que interessante, aí você abriu uma outra brecha que agora eu vou ler aqui, a oração de Jesus em João capítulo 17, né? A oração sacerdotal de Jesus. E Jesus diz assim no verso 14 em diante, Jesus orando ao Pai, né? Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Aí o verso 17, conhecido, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí o verso 18 diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então Jesus, ele diz assim, olha, eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Mas, Senhor, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo. Na realidade, eu vou fazer o contrário, eu vou enviá-los para o mundo. Mas daí a gente fica pensando assim, mas se Jesus fala que o desejo dele é que a gente seja guardado do mal, como é que ele vai fazer isso enviando para o mundo? A solução seria nos isolar. Aí a solução está no verso 17. Né? Santifica-os, na verdade. A santificação é a nossa proteção contra o mal, no mundo mal, para eu não me corromper com o mundo ao meu redor, na realidade eu transformar o mundo ao meu redor. Então Jesus, só pegando esses parênteses aí do que você falou, né? Agora, diga aí, Jorge, depois eu entro aqui na parte do sal. Não, vai lá, é que é muito legal esse assunto, né? Essa questão aí e ali você fala a oração sacerdotal, você estava aqui mesmo para ler esse texto, é Jesus orando ao Pai e diz então santifica, ou seja, Deus que santifica, no caso nós, né, as pessoas
todos os seres humanos, os discípulos de Cristo, né? Em quê? Na verdade, né? Quem é a verdade? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, não é algo que parte de mim em si, do tipo, né? Porque às vezes alguns correm um risco de achar que se auto-santifica, né? Quando começa a deixar de comer isso, aquilo, não, agora não como mais chocolate, não como doce, açúcar, não tomo refrigerante, etc. Estou me santificando como se fosse um esforço seu apenas. Não estou dizendo que mudar isso não é importante. Claro que é saudável, enfim, né? São os princípios. Mas ele está dizendo, né? É interessante o que a palavra está dizendo, né? Jesus pedindo para Deus nos santificar, no sentido que, e aí santificar, tornar santo tem a ver de separar. Não separar por exclusivismo, mas pelo contrário, nos separar para o inclusivismo. Aí nós temos um paradoxo. E o reino de Deus é cheio dos paradoxos, né? Aí nós vamos para um outro paradoxo, no sentido que, ou melhor, não seria o paradoxo, seria no que é o que você também aí quer comentar, que é outra comparação aí que se faz, e nós temos dois reinos, só tem esses dois, é o reino da luz e o reino das trevas. Uma ilustração aqui que ele usa, né? E aí a gente é chamado, então, a ser sal. Então, enquanto o mundo jaz, né, nas trevas, porque o reino pertence a Satanás. Foi entregue para ele por Adão e Eva, né? Pelo homem e a mulher lá atrás. Mas Cristo na cruz, então, né, a serpente dá aquela picadinha, que foi a morte de Cristo, e justamente com a morte de Cristo ele esmaga a cabeça da serpente. E então esse reino, de novo, ele é recuperado, não ainda totalmente, porque ainda o reino das trevas ainda é aqui, só que nós somos representantes dele. Aí entra um pouquinho do que o Leandro falou antes, do sacerdócio real, nação santa, etc, etc, né? Então, o fato de ser luz, então a gente está nas trevas, porque é o mundo das trevas. Só que a partir do momento que você é de Cristo, a luz, o que ela faz? Ela rompe as trevas, né? Ela vai rasgando as trevas. Então, e a própria física diz que as trevas em si não existem, existe a ausência da luz, né? E isso é impressionante, né? Porque Deus criou as leis também da física, né? Então, o próprio Satanás, que era um anjo de luz, que era um ser perfeito, então o que acontece? Quando a ausência da luz de Deus não faz mais parte da existência de Satanás, o que sobra? Trevas, né? Ou seja, falta luz na vida de Satanás, então de Lúcifer, então ele se torna, né, Satanás, e assim é com aqueles que querem fazer parte do reino das trevas. A partir do momento que a luz de Deus não faz mais parte da vida, porque a pessoa escolheu isso, assim como Lúcifer escolheu isso, ninguém obrigou ele, ninguém colocou uma faca no pescoço dele, ele escolheu isso, outros anjos escolheram também, né? E assim com todo ser humano na história dessa terra, e nós que estamos vivos aqui, estamos vendo esse vídeo agora, conversando, também temos a oportunidade de escolher. A gente quer fazer parte de que reino? O reino das trevas, daí a gente está dizendo para a luz, cai fora a luz, que eu quero ficar nas trevas, ou você quer fazer com que a luz faz parte da sua vida, então as trevas vão se dissipando, né? Então, vai lá, Marcelo, continua aí. Não, é exatamente isso que você está falando. E uma coisa que destaca no texto, pelo menos para mim, ao ler aqui a questão do sal e da luz, é aquela coisa que todo mundo já sabe, né? Sal, ele confere sabor ao alimento, ele preserva, né? Ele evita o estado de putrefação, né? Do estragamento, se existe essa palavra aí, do alimento, enfim. A luz dissipa as trevas e tal, a gente sabe disso, porque não, por mais mínima e ínfima que for uma luz, ela vai dissipar as trevas ao redor. Pode estar num quarto extremamente fechado, acendeu uma velinha pequena, ela já vai ser enxergada. É interessante o fenômeno da luz e das trevas. Agora, o que me chama a atenção no texto mesmo é por que sal primeiro e luz depois? Por que essa ordem? Por que Jesus não falou luz primeiro e sal depois? Eu penso que é exatamente intencional da parte de Cristo usar essas ilustrações. Primeiro, por quê? O sal, que eu consigo enxergar no texto, assim, né? Pelo significado dos elementos que Jesus trouxe para ilustrar. Sal, ele se mistura com a massa, então já tem uma analogia aqui do se misturar com as pessoas, com o mundo, com a massa. Se mistura, mas ele tem uma influência silenciosa. Você não enxerga o sal. Se você pegar uma massa, um pão, abrir, você não enxerga o sal, né? Mas o sal está ali, porque você sente o sabor, sente a salinidade, mas você não vê. Então é uma influência silenciosa. Nesse sentido, o primeiro passo do cristão é exercer sua influência silenciosa do perfume de Cristo espalhando o aroma por onde quer que você vá. Isso vai levantar questionamentos na vida de pessoas. Mas
esse cara tem alguma coisa diferente, essa mulher, essa moça tem uma coisa diferente. Eu não sei o que ele tem, mas é alguma coisa diferente. É aquela coisa que você não consegue identificar, mas tem um sabor diferente. E aí, quando chega o momento daquele confronto, né? O que você tem? Por que você é assim? O que você faz? Eu sinto alguma coisa diferente em você. Pronto, agora você pula da fase do sal para ser a luz. Porque a luz, ela, como a gente viu aqui, ela não tem como você escondê-los. Ela é vista onde quer que você vá, na escuridão. Agora é o momento de você mostrar mesmo, não ter a influência silenciosa. Então, a ilustração da luz é que não existe discípulo secreto, né? Não existe discípulo secreto de Jesus. Assim como tem serviço secreto dos governos, aí tem os discípulos secretos. Não tem. Tem que falar. Vai ter um momento de você ser a luz e ser mostrado, mas não é você ser mostrado, é você mostrar Jesus. Então você fala assim, meu amigo, minha amiga, eu sou assim por causa que eu conheci. Aí você dá o seu testemunho. Eu conheci Jesus, Jesus fez isso na minha vida, ele transformou minha vida, eu ajo dessa maneira por causa disso, disso e disso. Então você parte do ser sal para ser luz. Só que qual é o problema hoje em dia? O problema é quando as pessoas, os irmãos, os membros, os cristãos, os que se dizem discípulos, invertem o processo e querem ser luz primeiro antes de ser sal. E aí dá um conflito na cabeça das pessoas aí, porque ele não cria aquela influência silenciosa na vida das pessoas, não deixa aquele sabor na vida das pessoas, mas ele quer ser a luz, quer jogar Bíblia, quer falar de Jesus, quer descer Bíblia goela abaixo. Só que aquela influência que tem que acompanhar previamente antes de ser a luz, não acontece. Então é aquelas muitas pessoas que querem enfiar a Bíblia goela abaixo, mas não quer dar o exemplo correspondente de uma vida e de um discípulo com Jesus Cristo. E aí a questão do sal e da luz não é só ser sal e ser luz, mas a Bíblia dá uma advertência para quem deixa de ser sal e deixa de ser luz, né? Dá uma advertência bem séria. Ele fala assim, olha, o sal, qual é a qualidade do sal? É salgar, dá sabor, né? Então o sal ele se mistura com a massa, mas o valor do sal ele só continua sendo de valor quando mesmo misturado à massa, ele ainda é diferente da massa. Não sei se vocês estão entendendo a minha ilustração aqui. O sal ele tem que estar misturado, mas ele tem que ser diferente. Agora, quando o sal perde seu sabor e se mistura com a massa, que a gente pode dar a ideia, por exemplo, do mundanismo, você se misturou com o mundo para ganhar pessoas para Cristo e ficou lá no mundo. Misturou e ficou igual ao mundo. Você perdeu a salinidade. Perdeu o sabor. Perdeu o sabor. Aí o que acontece Jesus fala, então não tem outra coisa a não ser fazer, é jogar fora. Então esse é um detalhe. E às vezes a gente pode ilustrar, por exemplo, mas como é que se perde o sabor? Você vai para o mundo para querer ganhar o mundo, vou me misturar com as pessoas, e aí chega lá, aquela rodinha de amigos, com aquela conversação, palavrão e tal, sabe? Às vezes até blasfemando de Deus, aí você chega na rodinha, a sua influência é aquela influência em que todo mundo para de falar e troca de assunto porque você chegou e você traz uma atmosfera diferente. Só que quando isso não acontece, você entra ainda na conversa, você fala assim, ó, perdeu o sabor no meio desse povo. Então, eu estou dando um exemplozinho só, e é claro que não é um negócio pontual, é uma vida, é um estilo de vida, mas só para ilustrar um pouquinho do porquê sal primeiro e luz depois. Quando a gente inverte isso daí, dá maior bagunça e a gente faz um desfavor ao evangelho do que expandir o reino de Deus. Marcelo, quando você falava aí, eu estava pensando numa coisa, você estava fazendo a aplicação do sal aí na comida, né? E quando é sal demais? E quando o sal é demais? Eu também acho que é prejudicial. E é aí que vem a questão de nós sermos equilibrados. Né? Que nem você falou, às vezes quer chegar e quer colocar a Bíblia goela abaixo. Na verdade, você vai estar fazendo o efeito contrário. Ao invés de atrair a pessoa, vai afastar. Porque está sendo sal demais. Então, até o sal tem que ser equilibrado. Né? Não está escrito no texto isso, eu estou fazendo aqui um pensamento que é no nosso dia a dia. É a definição de crente chato, né, Leandro? A definição de crente chato. Só sabe falar de Bíblia, não sabe falar de outra coisa. É ser um sal equilibrado, né? Dosado, dar sabor na vida das pessoas de uma forma prazerosa. E quando você come uma comida que não tem sal, e eu sei como é que é isso, porque tive uma vez que eu fiquei 2 anos de atestado médico por causa da infecção renal que eu tive na adolescência lá, e era comida totalmente sem sal. Totalmente sem sal, arroz sem sal, feijão sem sal, durante 1 ano inteiro. Aí o segundo ano era com pitadinhas de sal. Então, assim, a comida sem sal, ela é sem graça. Mas a comida com muito sal, né, ela parece que... Horrível. É horrível, é terrível, porque você come, você não sente o gosto da comida, só sente do sal. Então, em vez de você dar sabor na vida da pessoa, às vezes sendo, vamos usar o termo assim, tipo, sendo o fanático demais, né?
quer só doutrinar, e não se misturar, influenciar a vida da pessoa, fazer com que ela aprenda por meio do exemplo, você acaba sendo sal demais e acaba estragando a comida, né? Então, eu só achei interessante, Marcelo. Que é o que o Marcelo falou, né? É o que as pessoas por aí chamam do crente chato, né? Eu vou usar o exemplo do Marcelo, né? Tá ali na rodinha e tal, o pessoal tá lá contando piada e tal. Eu entendi plenamente, concordo 100% com a ilustração do Marcelo. Agora eu vou só maximizar isso pelo que o Leandro falou, né? Quando você chega, mas você é uma boa companhia, as pessoas mudam por respeitar que você e você tem outros assuntos que não vão ser aquelas piadinhas que denigrem a imagem do ser humano, enfim, essas coisas. Mas aí tem o outro lado que é aquele, todo mundo para e lá vem aquele crente chato, né? Que aí já era, a porta tá fechada, entendeu? Daquele Chega na rodinha já dizendo, vocês sabem o que a Bíblia diz sobre isso? Vocês sabem que vocês vão tudo para o inferno, né? Vão tudo morrer aí, entendeu? Do tipo, né? Graças a Deus que eu sou, né? Então, a parábola aí do fariseu publicano, né? Então, e tem uma coisa importante, a Bíblia diz que nós seremos conhecidos lá em João, né? Como discípulos de Cristo por amar uns aos outros. E o fruto do Espírito é o resultado da vida transformada pelo Espírito Santo, que é amor, bondade, etc, etc, etc. Nós não temos na Bíblia, pelo menos de uma maneira direta, como esses textos que eu citei, dizendo assim, olha, vocês são realmente cristãos, né? Se vocês chegarem dando bibliada na cabeça de todo mundo, ou em outras palavras, né? Só doutrina, que ela é importantíssima, com certeza, mas por isso tem que buscar a sabedoria de Deus para no momento certo chegar nisso, que é o princípio do método de Cristo. Se relaciona com as pessoas, seja sal, aí você vai fazer com que as pessoas questionem a sua vida, no bom sentido, né? Então, você já pensou se a sua vida levanta questionamentos? Se a sua vida não levanta questionamentos, eu estou falando no aspecto positivo, a gente precisa rever como que a gente tem vivido. Entende? Porque o reino das trevas, né, de Satanás, é um reino do egoísmo, né, do orgulho, de que você quer passar a perna em todo mundo e tal. E o reino de Deus é o reino do amor. E amor é uma decisão, você faz loucuras, o evangelho é loucura para o mundo. Então, levantar questionamentos é você ter um estilo de vida totalmente contrário ao estilo de vida das trevas, né? Então, e as pessoas, então, quando você se relaciona com elas sendo sal, você vai levantar questionamentos, que é o abençoar as pessoas, né? As pessoas falam, poxa, caramba, que loucura, ninguém faz isso, por que ele está fazendo isso comigo? E aí mas por que você faz? Aí chega o momento, agora eu vou dar aqui razão da fé do que eu creio. Vem cá, vamos para as escrituras, eu vou te mostrar quem é esse Cristo maravilhoso, né? Você, que me transformou para eu fazer o bem para o outro também. Agora, aí vai para a doutrina, vai para os princípios, vai para os estudos, vai se aprofundar, né? Então, ainda mais hoje, no mundo que a gente vive, né, no pós-modernismo, onde o pertencer vem antes do crer. Entende? Isso a gente precisa entender e precisa mudar. Assim, é uma conversão, vamos dizer assim mesmo, na maneira da gente agir na igreja, né? Que de fato não dá. Hoje as pessoas elas precisam pertencer primeiro. Isso acontece com todos os, não só religiosos, hein? Porque o mundo é assim, né? Então ela tem que se sentir parte, então depois ela crê. 20, 30 anos atrás, você chegava lá, fazia uma série, né, de apocalipse e tal. Não que não exista, claro que tem um ou outro ainda, mas a maioria não é mais assim, né? Onde você pega, não, vem cá, ó, isso aqui é... Porque a gente tinha uma sociedade muito mais religiosa, vamos dizer assim, mesmo em outras, não importa a denominação, né? Pessoas que tinham seus valores um pouco mais... vamos dizer assim, diferentes do que é hoje. Hoje está muito o relativismo, está muito a questão do o que importa é você ser feliz e tal. Então, como é que você vai chegar para alguém que vive o relativismo dizendo, não, a Bíblia é a única certa do nada, assim, tipo, na cara? Não vai dar certo. Eles vão dizer, tá bom, é bom para você, do jeito que tá bom para mim, vamos seguir. Pronto, você perdeu uma oportunidade. Entende? Então, você primeiro pertence, aí ela vai começar a entender isso. Então, a gente tem que ter um pouco mais de paciência, a gente tem que ter... Claro que, falando de um modo geral, né? A gente tem que pedir muita sabedoria de Deus para a gente o quê? Viver o reino, sendo sal da terra, para então, usando aí que eu achei muito legal aí que o Marcelo trouxe, né? Sendo sal, para então a gente abrir espaço para a luz e penetrando aí na vida das pessoas, né? Adentrando a vida delas, né? Então, e a gente já faz um link aí, pronto.
Você falou um ponto outra... interessante sobre pertencer primeiro, porque a gente, muitas vezes, claro, eu não estou generalizando todas as igrejas, eu estou falando da igreja adventista, né? Mas a gente já passou por várias, frequentou várias, visitou várias, mas às vezes, talvez os irmãos se identificam que a gente, às vezes, tem um estilo de viver como igreja do século passado, que não é ainda mais como a sociedade vive hoje. E você falou um ponto interessante, porque muitas vezes tem gente que entra na igreja e só vai se sentir pertencida depois do batismo. Aí você é membro. Agora você faz parte do nosso grupinho aqui. Enquanto isso, você é sei lá, está meio que afastado, não consegue entrar nos grupos, não consegue entrar com a galera jovem, não consegue entrar numa unidade de escola sabatina, criar uma amizade, fortalecer laços e relacionamentos, porque você não é ainda batizado, você não é um membro da igreja. E isso que você falou é muito interessante, o sentimento de pertencer, que é algo que não é eu penso que não é como é que diz? Um fenômeno dos nossos tempos e da pós-modernidade. Isso é desde Cristo. Jesus falou, não é bom que o homem esteja só, né? É a necessidade de relacionamento que a gente tem que ter. E aí o processo aqui de domingo que fala de misturar, né, a misturação aí, ele tem tudo a ver com a segunda. Porque aí entra com aquilo que o Leandro falou, né? A gente se mistura tratando bem as pessoas. E não você ou tratando mal, ou jogando Bíblia, assim, salgando demais a ponto de repelir as pessoas. Porque você é um cara fanático, um crente fanático. Então, entrar com sal grosso, né? Exatamente. Não é aquele sal do Himalaia, aquela coisa gostosa que tempera, né? Então a gente tem que tratar bem as pessoas. E Cristo sabia muito bem. Aí o texto de Ellen White fala, Jesus tratava com simpatia as pessoas. E aí no processo de simpatia, ele dava uma olhada. Peraí, esse cara está passando por dificuldade, essa mulher está tendo problemas. Eu vou demonstrar minha simpatia perguntando o que eu posso fazer para ajudá-los. Aí entra a questão da necessidade, atender a necessidade, e aí você cria um laço, e se isso como igreja fizermos, o senso de pertencimento é muito grande. A pessoa, mesmo não batizada, vai falar assim, lá está minha família. Lá é onde eu me sinto pertencido. E aí o processo natural depois mas o que vocês creem porque vocês são desse jeito? Aí ela vai aprender a crer, depois vai aceitar pela fé, vai batizar, vai fazer parte como membro batizado. E vai continuar expandindo o reino dessa maneira como ela viu numa comunidade que fez isso com ela. Né? Então isso é algo para a gente pensar como igreja. Né? Muito interessante. E a questão, a gente já adentrou aqui a outro tema, né? Como Jesus tratava as pessoas, né? Inclusive o guia começa a primeira frase assim, o objetivo de Jesus era extrair o melhor das pessoas. E aí entra num ponto que eu acho que até comentei em outro episódio, aproveitei um gancho, né? Que aqui, de maneira mais direta, é importante a gente colocar e não esquecer. Porque a nossa natureza, o normal da gente é focar no que o outro faz de ruim ou de errado. Todos nós temos nossas limitações, não vou dizer erros. Errar, a gente erra decisões e tal, né? E claro, aí tem uma questão de caráter, né, da pessoa, de uma formação de caráter, enfim, que aí tem a ver com o reino das trevas da vida, né, de querer fazer mal aos outros, etc, né? Mas aqui eu estou falando de ações do dia a dia, até profissionais, entende? Na questão da igreja também, nas funções, no dia a dia, etc. Então, a nossa tendência é o que? Poxa, o fulano ali, né, tá se fazendo de cantor aí, né? Ó como é desafinado, né? Mas você pensa, poxa, e você sabe cantar? Você vai lá e faz melhor? Entende? Você está disposto a ir lá, então, conversar com essa pessoa e ensinar ela também a melhorar, ou compartilhar com ela isso, dar esse feedback? Não, mas a nossa natureza é o quê? Né? Ou comparar com os outros, né? Sempre a gente tem a tendência de achar que o outro tem as coisas melhores do que a gente, enfim, né? Ou os outros enxergar na gente isso. Então, Jesus, ele procurava extrair o melhor das pessoas. E a gente precisa ter uma metanoia, uma mudança na nossa mente nesse sentido, que todos somos limitados e, ao mesmo tempo, temos dons. A gente já estudou isso nos episódios anteriores sobre os dons, né? Então, todos nós temos também dons que são dados por Deus. Então, por que não a gente focar, poxa, vamos... E aí entra o que a gente conversou agora mesmo, né? De se relacionar com as pessoas, não só os de fora, mas entre nós, para a gente se conhecer melhor, para saber as características, né? Que se sobressaem nas pessoas e aproveitar o máximo possível disso, né? Então, poxa, lá o fulano é meio
meio, sei lá, pavio curto, mas tenho certeza, normalmente, né, o que é pavio curto, se você ajudar ele a canalizar isso para o bem, ele vai deixar de ser o pavio curto, mas possivelmente vai ser a pessoa que é aquele cara que é proativo, vai para frente e tal, enfim, estou dando um exemplo aqui, né? Então, a gente realmente olhar entre nós, poxa, o que a pessoa tem de melhor? Então, vamos aproveitar isso, entende? É isso que Jesus fazia, só queria fazer essa introduçãozinha aí desse tema aí para jogar a bola aí para vocês. O Diógenes e Leandro, eu peguei um livro aqui com uma situação, uma história que eu achei bem interessante. Bruce Larson é um autor e ele escreveu certo livro onde ele cita uma situação que é bem interessante, de como o bar do bairro onde a gente mora pode se tornar um substituto da igreja em atender às necessidades dos não cristãos, na busca de amigos, né, na busca de relacionamentos. E ele diz assim, eu quero ler na íntegra, ele diz assim, ó, é uma imitação, o bar no caso, né, que dispensa licor ao invés de graça, fuga ao invés da realidade, mas é um grupo permissivo, compreensivo e inclusivo. Não se choca, ele é democrático. É possível contar segredos que as pessoas não vão contar nem para outras pessoas e nem vão sentir vontade de fazer isso. O bar prospera não porque a maioria das pessoas é alcoólatra, mas porque Deus colocou no coração humano o desejo de conhecer e ser conhecido, de amar e ser amado. E muitos procuram uma simulação disso, que custa apenas algumas cervejas. Então, olha que interessante esse ponto de vista dele, né? Se a gente fosse uma comunidade aberta que se mistura com pessoas, a gente veria hoje igrejas abarrotadas de pessoas, porque as pessoas sentem necessidade disso. De um grupo que claro, obviamente, não, a ideia é de conversão, é de você se tornar uma nova pessoa. Não, você vem como está para entrar num processo de se transformar numa nova pessoa. Mas a gente às vezes não consegue alcançar esse êxito porque a gente foge do projeto de Jesus, os métodos de Cristo, de se misturar, tratar bem como Cristo tratou. E às vezes as pessoas procuram simulações disso aí por fora, né? O bar é um exemplo, a gente pode citar um monte de outros exemplos aí de simulações de uma necessidade que Deus colocou lá no ser humano quando disse não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma pergunta para vocês, você fazendo essa ilustração e falando aí, me veio à mente. Você falou que a gente teria igrejas abarrotadas, né? Se a gente tivesse um ambiente mais talvez inclusivo, enfim, né? De talvez não limitar muito essas questões, né? Mas ao mesmo tempo a gente quer se relacionar para que a pessoa tenha uma vida melhor, em abundância, etc. Né? A pergunta que só para trocar uma ideia assim, e mesmo que a pessoa venha e a gente tenha esse ambiente inclusivo, mas e mesmo assim, é só uma hipótese. O que eu acho que a graça de Deus é tão irresistível, o poder dele é tão irresistível que acontece, mas só para uma hipótese, só para a gente pensar aqui, né? Mas e se a pessoa quisesse continuar indo, participando, estando nesse grupo, mas não quisesse mudar? Não quisesse deixar de beber, não quisesse deixar de fumar, não quisesse mudar a cor da unha, o tipo de roupa e não sei o que, e etc. E aí, como é que fica? Será que em algum momento a gente deixa ela de lado e diz, não, olha, você acho que não serve mais muito, a gente tentou aqui, deu umas cestas básicas aí que você estava precisando, mas você não aceitou aqui a fazer parte aqui. Como é que fica isso? Eu estou botando uma hipótese aqui só para a gente trocar uma ideia aí, né? O Leandro vai responder, sim. Eu creio assim, ó. Coloca contra a parede aí com a faca no pescoço, como disse. Eu creio assim, ó, se uma pessoa que está nesse ambiente e ela começa a ter contato conosco, e eu já vi isso acontecer, de pessoas que vivem nesse ambiente e estão estudando a Bíblia com um adventista, fez um estudo, não aceitou o apelo de batismo, mas gosta daquele ambiente, quer continuar frequentando, só que quem deu o estudo diz, não vai dar em nada. E não continua o processo. Então parece que isso é algo interesseiro, parece que é por uma fábrica de batismo. Né? A pessoa está dando o estudo bíblico ali, a pessoa não aceitou, desistiu dela. E eu já vi o outro lado, que esses dias alguém entrou em contato comigo dizendo, pastor, tem um interessado querendo se batizar. E eu perguntei para ele, ele já fez algum estudo bíblico, já aceitou apelo para o batismo? Ele já fez um estudo bíblico do Novo Tempo, eu já dei um estudo bíblico de Apocalipse para ele, e nós estamos num segundo fazendo esse que é de Jesus. Daí eu disse, muito bom, tipo, ele não desistiu, o cara fez um estudo bíblico, não se sentiu ainda preparado naquele momento,
Vamos continuar estudando então, continuar compartilhando. Então, isso que é interessante. Se a pessoa ainda não se sentiu ali tocada para dar o passo de mudança, né? Não desistir dela. Por quê? Não é nós que faremos a mudança na vida dela. O nosso papel é comunicar Cristo para as pessoas. Quem vai fazer a mudança é o Espírito Santo. Mas então quer dizer que a pessoa fez um estudo bíblico, fez 2, fez 3, o Espírito Santo estava de folga e não fez o trabalho? Não, Você já comeu tangerina, né? Usar o termo de vocês tangerina, né? Lá no Rio Grande do Sul é bergamota. Tem algumas bergamotas que a casca sai mais facilzinho, não sai? Pega aquela bergamota pocã, sai aquela casca facilzinho e pronto. Mas tem outras bergamotas que a casca é grudada, é difícil de tirar. Né? Usando essa ilustração que eu lembrei agora aqui, né? Tem algumas situações que são assim, a casca do que ela viveu no passado, a história da vida dela, que nós temos que levar em consideração, é mais difícil de tirar aquela casca. É uma pessoa, quem sabe, cresceu num lar católico, devoto, fiel a Nossa Senhora, a São Cristóvão, São Judas, Tadeu, lá, sei lá, a todos aqueles santos, e eram fiéis. Então, que tem que começar a mudar, né, os paradigmas, né, começar a entender a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai transformando, vai tirando a casca, até ficar preparado, até a pessoa se sentir, não, agora realmente eu entendi, estou pronta para poder, né, seguir o que eu aprendi. Mas não de nós abandonarmos a pessoa, poxa, mas eu estou ensinando para ela, mas ela ainda está indo lá no bar. Mas com certeza já mudou coisas na vida dela. E quem sabe ela está lá no bar e demonstrando essas pequenas mudanças e fazendo com que outras pessoas percebam essa mudança e futuramente, quando ela tiver uma mudança total, ou mesmo naquele processo, está trazendo aquelas pessoas para Cristo também. Né? Então, não sei, Jorge, se falei conforme Sim. a resposta que você queria, porque eu sei que você já tem a tua resposta, né? Não, que assim, ó, eu estava pensando aqui quando você estava falando, né? Qual é o propósito da gente como cristão? É só batizar a gente? O batismo, a gente tem que entender que o batismo faz parte de um processo. O foco é apresentar Cristo para as pessoas. O ID, né? E isso, às vezes o batismo é colocado na frente do ID e ensinar. Exato. Inclusive, aproveitando esse texto que você está dizendo, né, Mateus 28, o id lá, a tradução seria indo, né? Porque constante, o tempo inteiro. Constante, ou seja, enquanto você vive o reino, enquanto você vive, você faz o quê? Você faz discípulos e fazer no meio aí. Aí, ó. Não, é direto mesmo. E aí, enquanto você vive, então, enquanto você está indo para lá e para cá, você está vivendo, você é sal, você se relaciona, você apresenta os princípios do reino de Deus, que tem a ver com o fruto do Espírito, alguns que são intangíveis e outros são tangíveis, ou seja, alguns você pode tocar, outros não, no sentido de a pessoa vai perceber de uma maneira mais tangível, né? Desde objetos que você dá, um presente, enfim, e outros que tem a ver com questões emocionais, sentimentos, enfim, e atitudes de bondade, de amor, né? Então, aí depois disso, aí sim a pessoa, você causou questionamentos na vida da pessoa, ela quer saber por que eu faço isso. Aí você vai para a Bíblia, ela começa já a viver isso junto contigo, então o batismo, ela diz, poxa, também quero fazer parte desse grupo, também quero fazer parte desse time, vamos usar essa ilustração, né? Então tá bom, aí vem o batismo. O batismo é uma demonstração pública que você quer fazer parte. Para quê? Eu também agora estou nesse exército, vou vestir esse uniforme, essa camisa para fazer a mesma coisa com os outros. Entende? Para ser luz para os outros, para ser sal, né? Vamos botar a ordem certa, ser sal e ser luz, né? Então, e aí vai nessa questão. E isso é algo que para alguns pode durar 1, 2, 3 meses, para outros pode durar 1, 2, 3 anos. Varia, porque aí entra no outro ponto importante que o Leandro colocou, que é a história da vida da pessoa. A gente não pode, sabe? Poxa, alguém que foi lá, cristão, independente da denominação, adventista, assembleano, enfim, católico, ele veio já de uma família que foi acostumada com algumas coisas cristãs, aí começa a se deparar com outros princípios bíblicos, e ele agora decide fazer parte da assembleia, e da assembleia vai, enfim, por aí vai, diferente de ser adventista. Esse é um ponto.
Agora imagina aquela pessoa que viveu num lar destruído, né, totalmente com valores totalmente distorcidos, sabe? Aí ela começa a se deparar com o evangelho, começa a ter essa fagulha de Cristo no coração, ela começa aos pouquinhos, poxa, alguém que talvez está tão longe, tá, assim, até com a questão da saúde, né? E às vezes a gente, poxa, o cara conseguiu mudar um pouquinho, nossa, a vitória dele talvez é muito maior do que alguém que foi crente a vida inteira e que só agora, sei lá, tá guardando sábado, enfim, coisa do tipo. Entendeu? A gente tem que colocar aí, não pode esquecer essa história da vida da pessoa. Mas o que acontece normalmente? A gente passa uma régua, né, e diz, não, tem que ser aqui nessa listinha aqui que eu estou dizendo, né? Então você tem que, cortar, quando você não cortar o cabelo, tem que tirar a tatuagem, tem não sei o que, tal, você não é um cristão bom para fazer parte do nosso time. É isso que a gente tem que cuidar, entende? Então, essa questão é bem... Só queria... né, Jorge, você falou aí sobre a parte de história, o Leandro falou da parte de história, eu concordo, porque já pensou, cada pessoa tem sua história, sua criação, o seu estilo de vida. Se a gente sentasse para ouvir as histórias das pessoas, quão diferente nossa perspectiva mudaria em relação a elas. Uma sugestão aqui, a gente vai dar um estudo bíblico, em vez de no primeiro dia, marcamos o dia, primeiro estudo bíblico, em vez de sentar e dar a Bíblia Sagrada lá, por que a gente não senta e fala assim, eu quero ver a tua história? Não vamos abrir Bíblia hoje, quero ouvir a tua história. Conta-me a tua história. Lá na frente, no acompanhar do estudo, você vai percebendo que por causa do que você já conhece a pessoa. Você não cria preconceitos em relação à pessoa porque você ouviu a história dela. E aí eu me lembro de uma história aqui do pastor Felipe Tonasso, que ele contou num dos podcasts ali do Fortes, que eu achei muito interessante, que ele conta a história de um rapaz que, voltando para o assunto do pertencimento, ele pertenceu ao grupo de jovens, não era batizado, virado no alho, tá lá, mas estava junto com a galera. Aos pouquinhos foi, né, percebendo como a galera ia, né, lidando com as coisas, vivendo a sua vida, e ele falou, poxa, que legal, mas é o Cessal. Só que ninguém falou de Bíblia para ele. Mas ele falava assim, eu gosto tanto de estar com esse grupo, até um ponto que o jovem falou assim para o pastor Felipe, ele disse assim, pastor, estou guardando o sábado agora. Daí ele falou, peraí, me conta essa história, como é que é guardar o sábado? Não, estou guardando o sábado, mas você sabe como guardar sábado? Eu falei, não sei, eu vejo o pessoal fazendo, eu estou fazendo também. Ele falou, e você sabe por que a gente faz isso? Eu falei, não sei também. Eu falei, você quer saber por que a gente faz isso? Quero. Aí eles foram para a Bíblia. Interessante, cara, como ele se sentiu pertencido, o grupo guardava sábado, ele nem sabia como fazer isso, e ele começou a guardar e se sentiu feliz por isso. Ele falou, mas você sabe por que faz isso? Não. Aí foram para a Bíblia. Então é o pertencer primeiro, ele começou a viver e depois aprendeu. Interessante. E o Leandro falou sobre estudo bíblico, né? Às vezes, e no caso da situação que você contou aí, Jorge, a pessoa está sentada e não quer saber de nada, né? De batizar e fazer parte batizado. Mas tem gente que já fez 3 estudos, 4 estudos, 5 estudos, e tem gente que fala assim, não, ele não batizou, taca mais estudo, como se só estudo, né? Como se só estudo que precisa, né? O cara tá sabendo mais que muito membro. Mas esquece do relacional, né? Exatamente. A gente tem que, questão agora é o discipulado. É você viver o reino e falar o seguinte, vem cá que eu vou te ajudar a viver o reino também. Eu vou compartilhar o estilo de vida cristão com você. Não Bíblia. Bíblia você já está sabendo de cor salteado. Vai chegar um tempo, como o Jorge diz, a graça é irresistível. Pode durar anos. Mas alguém discipulou a pessoa. Agora, vai chegar um momento que é uma escolha. Se a pessoa vê que ela aprendeu tudo, sentou na igreja, não quer tomar um passo, foi discipulada, ela foi ensinada, pessoas vivenciaram, falaram assim, vem e vê, como Jesus falava, né? Vem e vê. E ele não se agradou daquilo, a pessoa que decidiu escolher ficar longe de Deus, dos caminhos de Deus, automaticamente ela sai, não precisa ninguém tocar ela. E eu estou falando aqui, parece meio severo aí, né? Mas luz não anda com trevas, entende? Então, mas quando eu falo trevas, então quer dizer que todas as pessoas fora da igreja adventista são trevas. Não é isso que eu estou falando. É a pessoa que teve todas as oportunidades e escolheu as trevas. Entendeu? Era uma escolha pessoal. Ela teve todas as oportunidades. Então quer dizer que não seguiu os ritos da igreja. Não estou falando isso também. Eu estou falando de um viver o reino, de um vivenciar a palavra. E você pode estar 10 anos com essa pessoa. Nós não vamos reputar ela como do capeta, do mal, é ímpia. Não é nesse sentido. Mas a pessoa vai se confrontar, ela mesma vai se confrontar com tudo que viveu, com tudo que aprendeu, e fala assim, eu quero isso para minha vida ou não quero? Quando ela fala, eu não quero, beleza, então ela vai viver, tem a liberdade dela, ok. Né? Mas eu penso que talvez no processo a graça é muito mais irresistível do que o mal, né? Do que uma vida Sim.
Então, eu fiz essa ilustração ali bem hipotética, né? Porque justamente eu creio que é quase, não vou dizer que é impossível, né? Porque tem cada coisa que acontece com o ser humano, mas eu diria que é praticamente impossível se a gente seguir o método de Cristo da pessoa. Aí a questão não é a nossa de tempo, né? De ela fazer parte. E quando eu falo fazer parte, claro, o batismo é uma consequência disso, mas de fato dela viver e praticar essas questões, né? Porque justamente aquilo que você colocou, né? Ficar ali só no conhecimento, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que diz assim, eu só entendo o texto bíblico, eu só entendi ele, não quando eu de fato o entendi textualmente, mas quando eu pratico, né? Então, por isso tem a ver, a gente fala que de viver o reino é isso, é estudar a palavra, que tem a parte teórica, e ir para a prática. Ô, Jorge, mas aí tá, continue. Pode falar. Não, eu só ia fazer um parênteses aqui, ó, dizendo o seguinte: se a graça de Deus é irresistível para muitas pessoas hoje, com nem tantas demonstrações de um verdadeiro cristianismo, pensa numa igreja que vivesse uma experiência de Cristo. Como a graça não seria super, hiper irresistível, né? Exato. Vamos usar o jargão aí da Nova Semente, né? Ter uma experiência real com Deus, né? Então, imagina uma igreja tendo uma experiência real com Deus. Então, quantas pessoas de fato gostariam? Aí entra, cara, essa história, eu ouvi também esse podcast do Tonasso aí do Fortes, né? E isso é realidade, né? A pessoa vai querer, ou provavelmente vai querer fazer parte disso, ou pelo menos ela vai entender e vai dizer, não, eu prefiro aqui seguir no meu mundão aqui e tal, né? Ou vai ter os conflitos dela, enfim, né? Porque assim, aí a gente vai para o outro ponto aqui das curas, né, de Jesus. A gente tem vários relatos sobre cura, mas, por exemplo, Cristo, ele não curava as pessoas, claro, qual que era o pré-requisito, vamos dizer assim, entre aspas, né? É a fé da pessoa, de crer. Mas ele não colocava do tipo, olha, eu só vou te curar se você se batizar. Eu só vou te curar se você agora for lá e der comida para alguém. Eu só vou te batizar se você frequentar a sinagoga ou os cultos regularmente, entendeu? Ou estudar a lição todos os dias, senão não te curo. Não, ele não fez isso, ele não vê isso, né? A gente vê lá ele curando 10 leprosos, um só volta para agradecer, e a gente nunca, basicamente, alguns querendo contar, etc., aquela coisa toda, né? Inclusive, ele curando, ou aqui a própria lição fala, né, da questão ali do general romano lá, enfim, né? Então, pessoas que nem eram do meio judaico, né? Ele curando familiares, enfim, dessas pessoas. Ou seja, Jesus não limitava, né, dessa questão. E se me permitem, eu quero, para fazer aqui, que tem duas partes desse mistério de cura, a gente pode já para ir fechar isso aqui, para a gente ir para o fechamento, né, conversando aí. O texto que está, eu gostaria de ler 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 20, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, essa reconciliação, que até o texto diz aqui, né? A reconciliação com o Criador neste mundo destruído é nossa necessidade suprema, que é a última frasezinha aqui da parte de terça-feira, por isso que eu lembrei desse texto bíblico. Deus nos deu esse ministério de reconciliação. Então, o nosso papel é reconciliar pessoas com Deus, e às vezes começa, por isso que o relacionamento nosso, então por isso que é amando a Deus e as pessoas, essa é a ideia da gente incentivar aqui, né? Então você conhece Cristo, você se relaciona com Ele, se relaciona com as pessoas, você ama elas, por quê? Porque você quer reconciliar elas com Deus, e junto com isso você também está constantemente se reconciliando com Deus, né? E nós temos esse ministério como embaixadores, aqui fala, né? O que faz um embaixador? Ele é um representante de um país em outro. Então, nós somos embaixadores do reino de Deus no reino das trevas. Entende? Então, a gente não pode... Se o embaixador brasileiro ficar aqui só representando o Brasil dentro do Brasil, ele vai representar o quê? A função dele é representar o país fora, né? Os outros países, enfim.
E assim a gente. Se a gente ficar representando o reino de Deus, ou vamos usar aqui o que a gente usou na lição, né? Sendo sal dentro do saleiro, luz dentro do lugar iluminado, vai servir para quê? Entende? Então, o ministério de cura de Cristo era reconciliar, né? Claro que a parte física é importantíssima, mas eu queria chamar a atenção desse ponto aí e jogar para vocês aí seguirem agora. Eu acho interessante também, eu acho todas as figuras que a Bíblia traz em relação ao cristão, né, de ser testemunha de Cristo, ser sal, ser luz, ser o sacerdócio real, ser embaixador aqui na Terra, né? Eu acho, sim, uma coisa fantástica da responsabilidade que nós temos em comunicar o reino para as pessoas. E essa questão do embaixador, que nem você falou, Diógenes, que é de sermos representantes do reino de Deus, o embaixador ele trabalha em prol daqueles, né, que, por exemplo, o brasileiro está nos Estados Unidos, acontece lá alguma coisa com ele, perdeu os documentos, foi assaltado ali, prenderam ele injustamente, coisas assim, né? Ou acabou acontecendo um acidente lá e ele está lá no país. Quem que ele vai recorrer? A sua embaixada. Então, o embaixador está lá para representar aqueles que são da sua nação. Então, nós aqui, como embaixadores, representamos o reino de Deus, mas agimos por aqueles que são do reino de Deus e sabemos que todos, né, são, como é que é a palavra, né, propensos, predestinados, né, para ser do reino de Deus. Mas é uma escolha nossa. Nós temos que escolher ser ou não. E nós estamos aqui para agir por essas pessoas, né, agir por elas, apresentar o reino de Deus e fazer com que elas queiram, digamos, ter a nacionalidade do reino de Deus e não do mundo das trevas. Então, como embaixadores aqui, representando a Cristo, né? E fazendo o que Cristo fazia. Cristo, como nós já falamos, né? Se misturava com as pessoas, fazia amizade, influenciava. E o que Cristo fazia aqui nessa questão que nós lemos da cura? Que a cura física, sem a cura espiritual, era incompleta. Então, como nós já mencionamos aqui, às vezes nós queremos só solucionar o problema espiritual na vida da pessoa. E veja bem como eu disse, nós queremos solucionar o problema espiritual na vida da pessoa. Mas nós não solucionamos isso. Nós somos representantes e o Espírito Santo trabalha na vida dela. E só queremos isso. Às vezes a pessoa está lá passando necessidade, mas a gente está dando estudo bíblico. Crê em Deus, Ele vai prover, né? Tenha fé. E oramos para alguém ajudar ela. Mas e por que não ser eu essa pessoa para ajudar aquela pessoa? Estou vendo que alguém está com necessidade, vou ajudá-la. E hoje, falando de Igreja Adventista, nós temos tantos projetos que nos proporcionam nós nos movermos em ações para poder ajudar as pessoas. Mas nós vemos tão pouco engajamento. O quão pesado seria se nós fizéssemos um plano por mês de incluir junto nas nossas compras alguns quilinhos a mais para doar para uma família ou levar para a ASA, né, que sempre está precisando. Tem meios de nós podermos também nos interessar e ajudar na parte física das pessoas. O Caleb, por exemplo, o Caleb aqui do distrito terminou, né, o período Caleb, mas os jovens continuaram trabalhando. Parece que o Caleb Extreme serviu como uma gasolina, que eles ainda estão queimando e trabalhando ali. Domingo passado se reuniram e foram lá em São Francisco, na casa de uma pessoa que tinha uma casa ao lado dela, que era para ser desmanchada. Desmancharam toda aquela casa e levaram, que ainda dá para aproveitar, para um outro lugar que precisava construir a casa para uma pessoa lá. Então, isso que é o legal. E essa pessoa que vai ser construída a casa é uma pessoa adventista. Mas não vamos fazer então? Não. É um irmão, é o nosso representante, embaixadores, cuidando daqueles que são do reino de Deus. E essa família que doou a casa para ser desmanchada, achou algo fantástico que foi feito. Eles admiraram o trabalho. E ali, conversando com eles, descobriu-se que a mãe, a avó, né, a matriarca ali daquela família, ela assiste Novo Tempo, gosta do Novo Tempo, admira o trabalho da ASA e diz que achou muito lindo o trabalho que os jovens estavam fazendo. Então, ali, um testemunho. Né? Não foi oferecido estudo bíblico, mas um testemunho daquilo que nós somos. Né? Então, e isso que é representar a Cristo, né? Por meio da nossa vida, atendendo a parte física das pessoas e a espiritual.
Mas, claro, não só focar na física, porque senão nós acabamos nos tornando uma ONG, né? Só fazendo trabalhos sociais, trabalhos comunitários, mas lembrando de fazer isso, unindo sempre com oportunidades de comunicar Cristo para as pessoas. Eu acho interessante o que vocês estão falando aí. Numa frase, a lição diz assim, ó: Jesus ministrava as necessidades perceptíveis das pessoas para que pudesse, por fim, atender as necessidades mais profundas, que no caso são espirituais. Jesus curava muitas pessoas, fez paralítico andar, fez até morto ressuscitar. Só que o que acontece é todas as pessoas curadas morreram de volta, né? E aí? Se o foco de Jesus fosse só o físico, Jesus foi muito mal sucedido, porque morreram tudo de volta. Mas a questão é que no processo Jesus usou aquilo ali para que, claro, era um empecilho para aprender o evangelho, era um empecilho para o reino de Deus, para entender uma necessidade mais profunda espiritual, por causa dessa necessidade mais perto, né, e mais forte, mais real, que era a necessidade física. Então Jesus curava com foco de aliviar as necessidades espirituais. Tanto que várias vezes quando Jesus curou, ele não falou assim, ó, levanta-te e anda, ele fala, perdoados estão teus pecados, porque sabia no coração que a necessidade era muito mais profunda do que a física. A mesma coisa que o Leandro falou hoje. Nós, como igreja, não podemos perder esse tipo de senso que Jesus tinha, porque por mais que Jesus fazia curas, o foco dele não era a cura, né? O foco dele era necessidades espirituais. Não é à toa que Jesus muitas vezes falou assim, olha, e reclamou, né? Vocês vieram aqui por causa do milagre que eu fiz, por causa da cura que aconteceu, mas vocês não estão vindo aqui por causa do coração, por causa das necessidades espirituais e do evangelho. Enfim, então há pessoas que irão por como é que diz, por interesse, pelas questões simplesmente assim, vou lá para ganhar um alimento porque eu preciso de uma necessidade, ok, a igreja está ali para fazer isso, mas ela está num papel não de ser uma ONG, não de fazer um evangelho social, como diz a palavra, é um evangelho social, não é? Então você tem um papel evangelístico no processo social. Então eu acho que aí não é à toa que todas as vezes que a própria lição de quarta cita, quando cita a questão da cura, está atrelado a outras duas coisas que Jesus fala, ensino e pregação. Jesus não tinha só cura pela cura, ele tinha cura, ensino e pregação, estava no pacote, era um combo, né? Então Jesus não fazia essa separação. Então a igreja, nós, os irmãos que estão assistindo, a gente pensar nesse foco que Cristo dava, não em ajudar por ajudar. É claro que também a gente volta para aquela outra coisa, tem a questão do pertencimento, a questão de atender as necessidades, do que falar o seguinte, ó, só te dou uma cesta básica se você fizer estudo bíblico. Então a gente também parte para um outro extremo, que não era o que Jesus queria também, porque vai ter um momento que a pessoa vai tomar uma escolha. Eu não quero seguir, ok, a gente vai continuar dando o nosso papel de curar as necessidades das pessoas. Mas é muito mais complexo do que isso. Mas a gente não perdeu o foco de que tem como é que diz, um sentido muito mais profundo do que necessariamente a necessidade física imediata. Né? Eu acho que até essa parte aí, a gente até mencionou um pouco antes de falar da cura, mas ela entra de novo de uma maneira bem certa aqui também, que a partir do momento que você vai lá e atende essas necessidades, você vai gerar questionamento nas pessoas. E aí, na hora de gerar questionamentos, aí entra o evangelho. Por que eu estou ajudando? Porque, sei lá, só um aspecto social? Não, aí você vai explicar, não, porque o amor de Deus, né, ele me motiva a fazer isso por você. Ou você pode falar de uma maneira bem simples e popular, né? Porque Jesus pediu para eu fazer, né? Você já, de maneira bem simples, né? Você já vai estar dizendo, né? Então, por mais que ali você não vai abrir a Bíblia, mas você já está explicando por que você está fazendo isso, e a pessoa já, de alguma forma, ela já vai pensar nisso, vai refletir sobre isso, talvez, a mente dela vai ser direcionada a esse Jesus, entende? Ou aí vai de acordo com a história dela, o que ela tem, aí entra no outro ponto da importância de ouvir a história, quem sabe, você vai fazendo vários links aí, né? Depois que você vai lá, você ouve a história da pessoa, às vezes tem morador de rua, eu estive uma vez em Brasília, a gente passou um bom tempo lá conversando, ouvindo a história de um deles, ele era um líder religioso de uma denominação por muito tempo, entende? Ele foi contando a história e tal, e problemas familiares. Então, quando você vai ouvindo a história, você faz essas ações de amor, de serviço, né? Que aí entra para a parte final aqui do que realmente importa para Cristo aí, né? Então, isso vai levantar esses questionamentos. Então, por isso que tem que ser as coisas juntas.
eu não consigo, na minha mente, no sentido de entender ali o princípio bíblico, separar, não tem como eu só dar comida sem ter o evangelho junto. Eu não consigo separar isso. Para mim é impossível. Porque vai lá para Mateus 25, né? Que é o que até aqui fala inclusive tem algumas são 3 parábolas aqui que tratam do fim dos tempos, né? Logo depois do grande capítulo Mateus 24, que fala da destruição de Jerusalém, da volta de Jesus, né? Então fala que a parábola das 10 virgens enfatiza a importância de uma vida genuína, autêntica e repleta do Espírito. A parábola dos 10 talentos, a importância de usar fielmente os dons que Deus deu. E a parábola das ovelhas e cabritos revela o cristianismo genuíno, né, que ministra as necessidades dos que Deus coloca em nossa vida. E aí, quando Cristo voltar lá em Mateus 25, que fala na parte final, né, ele diz: vinde benditos do meu Pai, né, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele começa a dizer, né, quando estava com fome, etc, etc, né? E então os salvos vão dizer: mas quando que a gente fez isso? Por quê? Porque é algo natural. Não é algo, ninguém deu uma microfonada, né? Lá, vamos, irmãos, hoje vamos ajudar comida para a pessoa que está ali na frente da igreja lá, né? Claro que às vezes isso acontece, mas estou dizendo assim que o nosso estilo de vida de Cristo, a gente não pode, não deve, se a gente é um fiel seguidor de Jesus, esperar um líder religioso, local ou enfim distrital, pegar o microfone, fazer um projeto e dizer para a gente ajudar alguém. É claro que esses projetos são importantes para fazer junto e tal, e a gente participar. Mas eu, individualmente, a minha família não pode esperar simplesmente um projeto anual, enfim, para dizer que eu vou ajudar alguém, entendeu? Isso é inconcebível porque não entendeu nada do evangelho. Alguém que não vive dessa forma, entende? Então, por isso que eu queria chamar esse ladinho. Muito importante isso que você falou, porque quando eu mencionei ali que nós temos muitas ações na igreja que nos proporcionam esse momento, né? Porque eu não sei se teve algum momento que alguns eventos foram tirados. E o que aconteceu? O pessoal ficou um pouco perdido, que é o que mais ou menos aconteceu agora na pandemia, né? Saiu aqueles eventos de cena, diminuiu um pouco as ações, a gente ficou um pouco perdido, porque não tinha alguém que dissesse o que eu tinha que fazer, e como proceder. Porque falta, quem sabe, um pouquinho mais disso. A gente, de forma individual, agir também um pouco. Criar, digamos, umas ações pessoais, né, uns propósitos pessoais, colocar na minha agenda por mês. Não, esse mês eu quero aqui fazer isso, isso, isso. Ou que nem foi mencionado do plantador que nós participamos, né, que foi um treinamento da União, falando sobre mais ou menos isso, né? Ser Cristo para as pessoas. Ter ali propósitos semanais. Essa semana aqui eu vou abençoar 2 pessoas. De que forma que eu vou abençoar essas pessoas? Vou chamar uma pessoa, que sabe, não adventista, né, para comer comigo. Né? Vamos lá comer um lanche, um almoço, ouvir, ser amigo. Né? Ser realmente amigo, estar ali com ela. Que outra forma eu vou fazer para abençoar a pessoa? Vou levar uma cesta básica, um alimento para alguém, roupa. Agora, no frio, né, a gente faz aquela revisão no guarda-roupa, separar as roupas. Então, de forma voluntária mesmo, né? Então, termos esses propósitos semanais também. Né? Não só ser baseado pelos eventos e pelas ações, que são incentivos para nos dar uma orientação para poder se envolver, né, no engajamento aí na obra, na missão. Ô, Leandro, a lição de quinta-feira aqui, depois da pergunta, ela tem um parágrafo que ela diz assim: embora a parábola que está falando aqui, aquela de que Jesus sentiu necessidade, né, na vida de um filho seu, ele diz assim, embora a parábola fale de atender necessidades físicas reais das pessoas, há um aspecto da história que não devemos negligenciar. Há uma fome e sede de Jesus ocultas no coração do ser humano e que precisam ser satisfeitas. Esse é um ponto interessante. A lição não traz esse texto, mas eu queria ler aqui, que é Eclesiastes capítulo 3, verso 11, que diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem. E aqui eu quero já fazer um merchan, né? Que quem não assistiu a série Playlist lá nos domingos que a gente está colocando, tem um tema que eu falo sobre isso, aquela necessidade do coração que não se sabe explicar do que é. Você tenta com trabalho, tenta com os filhos, tenta com coisas, com hobbies, mas não preenche nada, com dinheiro, enfim. É isso aqui que o texto está falando.
A gente tem duas vertentes que a gente pode trabalhar esse texto aqui. Deus colocou a eternidade no coração do ser humano no sentido de que o homem foi criado para ser eterno, imortal, né? E quando o ser humano pecou e veio à morte, o desejo por ser eterno, Deus não tirou, né? Por isso que explica que muitas vezes, diante da morte, a gente queria viver mais, a gente não quer morrer. Só que também a outra viés que a gente pode explicar o texto é que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano como um desejo por Deus, o único que é eterno. Então a gente tenta, é que nem um quebra-cabeça, você tenta encaixar um quadrado num círculo, não vai funcionar. E você tenta a vida inteira encaixando coisas, e eu já vi muitas pessoas assim que se percebe nitidamente que a pessoa ela muda de uma coisa, ela faz um curso, ela vai para cá, depois vai para cá, e nunca satisfaz. Até o dia que encontra Jesus, dela aquela quebra-cabeça, aquele buraquinho do tamanho da eternidade encaixou no coração. Então a lição está falando exatamente isso. Embora tenha necessidades físicas reais, há um desejo e uma ansiedade muito mais profunda por Deus e que muita gente nem consegue identificar que é isso mesmo. Eles não sabem identificar, não sabem dar nome a isso. Mas na realidade é esse desejo oculto no coração que o próprio Eclesiastes diz, esse desejo pela eternidade, por Deus. Então a parte do atender fisicamente é a gente, é claro, levar ele a então ir para essa necessidade profunda, e não é à toa que a lição de quinta fala o que mais importa para Jesus. É exatamente a pessoa, no final das contas, encontrá-lo, encontrar Jesus, vida eterna e salvação. A despeito de ser curado ou não ser curado, necessidade atendida ou não. Mas é quando, no final, Jesus voltar, todas as necessidades serão supridas, porque não haverá mais morte, mais pranto, mais dor, e ali para frente é uma vida eterna de bênção e maravilha com Deus. Então, acho que isso... Oremos. Eu só queria aproveitar para fechar aqui, pegar o gancho do Marcelo, que achei muito legal, que é o já, o agora, mas não ainda, né? Então, a gente tem esse desejo pela eternidade futura, e é por isso que entra a cura, essas coisas que são pedacinhos do céu que a gente tem que fazer aqui nessa terra, para que as pessoas, que nem você falou, às vezes está escondida, a pessoa não sabe que tem esse desejo, e aí quando você demonstra esse amor, essa bondade, essa misericórdia com o outro, enfim, tudo que a gente conversou, ela vai começar a perceber e vai nutrir entender de que, poxa, é isso então, né? Então, ou seja, você antecipa o reino futuro hoje, não na sua plenitude, porque ele só vai ser pleno quando Cristo voltar, mas, vamos dizer assim, de certa forma, algumas migalhas do reino, né? Que para alguém que está lá nas trevas, no sentido moral, ou no sentido mesmo mal fisicamente, ou de alimento, ele seja um pouquinho, né, regenerado pela esperança do reino futuro. Mas começa hoje, né? É o agora, mas não ainda, né? Começa aqui, porque lá no céu não vai ter fome. Então eu tenho que saciar a fome das pessoas dessa terra para ela entender que no futuro não vai ter fome. Para ela ter essa vontade da eternidade que só Deus pode dar. Né? Jorge, tem um autor que eu achei interessante, falando disso aí que você está falando. Você pode incluir milagre, atender necessidade, cura, qualquer coisa que seja provinda da Bíblia, provinda de uma promessa divina. E ele diz assim, que esses milagres, essas curas, essas necessidades atendidas, na realidade são pequenos instantâneos do céu. Certo autor falou isso aí. São pequenos instantâneos do céu, pequenas pílulas do céu aqui. Então é aquele choque de realidade que você, poxa, isso aqui não é normal desse mundo, ele vem do mundo de lá. Então são pequenos instantâneos do céu. Acho muito legal essa frase, só para completar o que você falou aí, para somar, né? Perfeito. Então é isso aí, queridos. Chegamos mais ao final do episódio. A gente pede aí, se você achou interessante, importante, curte aí esse episódio, compartilhe com outras pessoas aí para que né, pelas ondas da internet, né, esse material possa chegar em outras pessoas também, tá certo? E se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, tá certo? E vamos seguir vivendo o reino de Deus, amando a Deus e as pessoas. Eu sou Jorge Gonçalves, agradeço o Marcelo Nascimento e Leandro Menezes. Vamos ver se na próxima vez aí o Anderson, né, tem uma agenda aí. Uma agenda mais tranquila aí para estar com a gente. Votar, na próxima vez ele canta de novo? Votado, apoiado. Votado, então, apoiado. Então é isso. Deus abençoe. Vamos seguindo em frente, né, vivendo o reino de Deus. Um abraço. Mas o Anderson, beleza. Eu acho que o Anderson ele ficou com, como é que diz, com vergonha dele ter cantado na última vez. Aí ele desistiu de virar. Bom, ficou legal. Não, ficou legal. Ficou legal, sim. Pode ser? Pode ser. O Leandro responde aí. Pode ser. É o Leandro aí, né? Oi?
Hã? É o Leandro que responde? Tá com chiado? Vai cair a ligação. Travou. Tô passando no túnel. Alô? Aí passa o Davi atrás ali, né? Aí o cara travou.